Alô? Alô? Você não pode baixar um pouquinho o retorno que eu me assusto comigo mesmo aqui. Tá bom o volume para vocês? Amém. Quantos de vocês estão felizes de estar aqui esta manhã? Amém. Como vocês estão vendo, trabalho novo é assim. A gente chuta gol, defende, cobra falta, faz de tudo ao mesmo tempo. Canta, toca, prega. Mas eu fico muito feliz porque é assim que funciona o reino de Deus. Amém. Eu estou muito feliz com esse trabalho no domingo de manhã, principalmente depois que eu ouvi a pregação do pastor Ribamar no domingo inaugural, que foi domingo passado. Quem é que estava aqui domingo passado? Olha só que maravilha. Então, isso mostra de que o reino de Deus está avançando, de que algo está acontecendo, não apenas no natural, mas no sobrenatural. Amém. Eu realmente acredito que tem um plano de Deus para essa região aqui. Eu assisti o plano de Deus para a região de São Mateus, para a península, quando eu comecei a frequentar essa igreja, lá em 2007 eu me tornei membro. E naquela época o trabalho era pequeno, ele foi crescendo, hoje é a igreja de Brisbane. Uma igreja bem estruturada, uma igreja com muitas pessoas que se converteram e se tornaram membros lá, ou seja, frutos daquela árvore do lado de lá. Amém. E eu creio que nós vamos experimentar isso nesse lugar. Eu fiquei muito excited, eu fiquei muito feliz com a pregação do pastor, de ver de que a visão que Deus tem dado para ele tem renovado não só as forças e a vontade dele de trabalhar para o reino, mas tem renovado as minhas e com certeza renovará as suas também. Amém. Vou tomar um pouquinho de água. Amém. Que cantar com esse ar-condicionado arrebenta a garganta de todo mundo. Ok. Então eu gostaria de falar com você sobre, obviamente estamos falando sobre excelência, correto? Eu gostaria de falar avançando o reino de Deus. Olha lá a imagem bonita que o pastor Eudes fez para nós. E o texto base para essa pregação seria Lucas 13, 18 a 21. Por favor, abram suas Bíblias. Lucas 13, 18 a 21. Eu vou abrir para acompanhar vocês, mas eu sou malandro. Eu botei o texto já no meu esboço. Todo mundo achou? Amém. Vamos ler então. Com que se parece o reino de Deus? Isso era Jesus Cristo falando. Com o que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as árvores do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Pois bem, irmãos, nesse texto nós podemos ver que o Senhor Jesus está fazendo uma comparação do reino de Deus com duas coisas que mostram crescimento e avanço. A que eu mais gosto é a da farinha e do fermento. Todos nós comemos bolo e pão, todos nós adultos sabemos o que é um fermento. Todos nós sabemos a quantidade pouquinha de fermento necessário para fazer a massa toda levedar. Ontem ainda a Joana estava fazendo bolinho de chocolate lá, porque a gente é tudo gordinho e precisa comer bolinho de chocolate. E foi muito interessante, glória a Deus. E foi muito interessante porque a Olivia fica sempre na volta. E depois que botou a farinha, botou o ovo, botou isso, aquilo outro, na hora estava bem preto por causa do chocolate já. Quando botou aquele tantinho de fermento, era tão pouquinho, gente, aquela fumacinha branca em cima daquele massa meia líquida assim, marrom. Eu olhei assim, nossa, como é que aquele pouquinho pode fazer tanto? Aí a gente para e lembra, a farinha é o produto de algo morto, correto? A farinha é produto lá do trigo que foi pego e foi moído e se tornou farinha. No nosso caso era de amêndoa, porque eu sou alérgico a trigo, coisa séria. Já o fermento, ele é algo vivo. O fermento nada mais é do que bactéria. E ele come o açúcar daquela farinha e ele torna algo morto em algo lindo, grande, gostoso e bom para comer. Ele traz vida. Então, eu queria fazer essa introdução bem rapidinho, para nós podermos falar sobre o reino de Deus e a expansão do reino de Deus. Eu gostaria da gente falar um pouquinho sobre o que é reino, muito rápido. Existe principalmente 3 tipos de governo.
Dos 3 tipos, eu tenho certeza que todos ouviram falar. Existe país, existe reinado, existe império. Mas qual é o império existente hoje no mundo? Não existe mais impérios. Todos os impérios, historicamente, eles subiram e caíram. Todo império ruim. Não. A Bíblia fala sobre o império das trevas. E esse é um império que está vivo hoje, está atuante mais do que a gente imagina, e ele é real. Então vamos ao conceito de país, rapidinho. O que é um país? O país, pelo Estado democrático de direito, é quando o povo governa. O povo elege quem vai o representar, decide pelas suas propostas. Então tu tem um país. Seria uma organização social. Já um reino, toda aquela localidade determinada pelas suas margens e bordas pertencem ao rei. Quando tu mora num reino, o chão que tu pisa não é teu, ele é do rei. Tu é povo, tu é plebe, tu faz parte do reinado, mas tudo pertence ao rei. Já o império é uma coisa muito interessante, porque o império é um cara que não estava satisfeito com o seu reino, e ele começa a fazer o quê? Ele começa a invadir o reino dos outros. Teve imperadores que mantinham os reis subjugados. Teve imperadores que matavam os reis e pegavam o povo e tornavam escravo. E assim a gente viu Gengis Khan, tantos outros, Império Romano, Império Persa, todos tiveram essa vontade de expandir o seu império, mas sempre acabaram caindo. Então nós podemos entender de que o imperador é alguém que rouba algo que não é dele. Ele rouba o reinado de outro. Então nós entendendo essas 3 porções, eu gostaria de falar sobre expansão. A ação é do Espírito Santo, porém a ferramenta somos nós. Ferramentas. Não precisa abrir, o texto fala, Mateus 28. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis as ferramentas que somos nós. Por que somos ferramentas? Vocês já vão entender. O Espírito Santo, que é a ação, é quem executa a ação através da ferramenta. Está em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós vemos uma ordenança para as ferramentas, que é para irmos e fazer discípulos. Porém, nós vemos a ação do Espírito Santo em Atos, quando diz que nós receberíamos poder para fazer tal coisa. Amém. Esse poder que nós receberemos pelo Espírito Santo, quando nos convertemos, quando buscamos a Deus, esse poder é para que haja uma expansão do reino de Deus. Qual seria outro motivo para que a ferramenta funcionasse se não fosse expansão? Fazer discípulos. Vamos imaginar no céu. No céu nós vamos estar fazendo discípulos? Não. No céu, essa função que eu estou exercendo nesse momento vai continuar? Não. A outra sim. Essa não. Então existe um propósito para isso. Porém, às vezes, principalmente na igreja moderna, esse propósito se perdeu. Se perdeu o evangelizar. A propagação das boas novas se perdeu. O falar de Senhor Jesus Cristo que nós cantamos aqui, que apaga o passado, que cura o presente e que te dá um futuro, amém, não é mais falado. A impressão que me dá às vezes, e eu falo isso por mim, é que a igreja é apenas aquele porto seguro onde eu conheci Jesus, eu tenho irmãos, então eu vou para lá e chega aqui, aí tu canta, louva, volta para a semana, passa um monte de perrengue e daí na semana... Gente, vida cristã não é isso. Não é isso para que nós fomos chamados. Se uma coisa eu acho interessante da igreja primitiva é porque quando eles se reuniam, todos tinham o que falar. Eu não estou dizendo que todo mundo é chamado a pregar, mas com certeza, se tu tem experiência com Deus, tu sempre vai ter um testemunho, algo para dizer. E não apenas para aumentar a fé do teu irmão, mas para trazer o perdido à casa do Senhor. Amém. Nós somos saqueadores de um império. Eu acabei de falar aqui para nós a diferença de país, esquece o país, era só para saber, mas império e reino. Reino, existe apenas um, e esse é o reino de Deus. Aleluia. Esse é um reino.
ele não foi tomado por usurpação, mas a criação foi. O mundo onde nós vivemos foi tomado por usurpação. A Bíblia fala que o mundo jaz, o mundo pertence, é dominado e é controlado pelo maligno. É isso que jaz significa. Qual é a nossa função? A nossa função é que o reino de Deus derrube esse império do mal, que tem mantido pessoas escravas do pecado, escravos de si mesmo, escravos de vícios, escravos do passado. E por mais que a ação seja do Espírito Santo, a ferramenta quem é? Nós. Então, o que eu queria falar essa manhã é que a gente se alegre com isso. E que a gente tome uma atitude em relação a isso. E que em breve a gente tenha que alugar outro lugar. Porque nós vamos estar trazendo pessoas para cá que precisam de Cristo. Amém. Nós não podemos guardar para nós algo tão maravilhoso que foi conhecer a Jesus, que foi ser transformado por Jesus através de um novo nascimento, e passar pelo teu vizinho e deixar ele na situação em que ele se encontra. Isso seria no mínimo egoísta de nós. Então, tendo isso como nossa introdução, eu quero falar 3 pontos bem rapidinho. O primeiro ponto seria: na Bíblia somos comparados a ovelhas. Como avançamos? Pode anotar, mas não precisa abrir. Salmos 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então diz: sabei que o Senhor é Deus, ou seja, conheçam a Deus, aceitem a Jesus Cristo, tenham uma experiência com Ele, pois foi Ele que nos fez, não a nós mesmos. Somos povo, ou seja, pertencemos ao seu reino, e somos suas ovelhas no seu pasto. Essa comparação de ovelha eu acho bastante interessante. São 3 comparações que a Bíblia faz. A de ovelha, quantos aqui já viram uma ovelhinha em vida real? Não muitos. Ela é grandinha, peludinha. O interessante é que ela faz uma quantidade absurda de lã desde que nasce. É para isso que se usa, tirando a lã. Alguns gostam de comer. Mas é um bichinho tão bonitinho que dá pena de matar. A comparação de ovelha é interessante. A ovelha ela tem um relacionamento entre si interessante, um relacionamento com o seu pastor muito interessante. E é por isso que a Bíblia faz essa comparação. Não é apenas uma questão geográfica, onde que eles faziam isso e era um animal fácil para eles criar. A ovelha, por exemplo, sabia que a ovelha ela dorme no mesmo lugar dentro do aprisco sempre? Uma ovelha não dorme no lugar da outra. Ela tem um senso de sociedade, de coletividade muito grande. Porém, elas sabem ser individuais. A ovelha gosta do seu espaço. Essa comparação já começa a ficar interessante, porque nós somos coletivos, a gente está aqui, está reunido, porém a gente também gosta do nosso espaço. Às vezes, o gostar desse espaço traz problema na congregação. Às vezes, o gostar desse espaço, algumas ovelhas viram cabrito. E a patada voa. Isso é uma coisa negativa? Sinceramente, dentro de uma proporção, não. Porque isso mostra o organismo vivo que o corpo de Cristo é. Isso mostra, como a Bíblia fala, que um irmão se afia com outro irmão. Um irmão e outro irmão, ele tem o seu espaço, porém ele vive no coletivo, no retiro, durante as jantas no final do culto. Porém, às vezes ele gosta do seu espaço, ele cuida com zelo o que ele faz na casa do Senhor. E se alguém fizer errado, ele chama atenção. Então isso é algo interessante sobre as ovelhas. As ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. No final do dia, vocês já viram isso em filme, tem muita coisa no YouTube, tem um documentário no YouTube interessante se alguém quiser ver. No final do dia, tem um vídeo, botaram uma pessoa na entrada do aprisco e botaram ele a chamar as ovelhas. Adivinha quantas ovelhas vieram? Nenhuma. Elas não conhecem aquele cidadão. Quando elas ouviram a voz do pastor delas chamando para que elas entrassem, elas foram correndo e entraram para dentro do aprisco. Vai além, fala que quando a ovelha não sente o cheiro do seu pastor, ela treme e teme, ela tem medo. Esse é o tamanho apego que uma ovelha tem com o seu pastor. Quando eu estou me referindo aqui a pastor, eu estou me referindo tanto ao pastor Ribamar, que
Segundo a Bíblia, é o anjo do Senhor que está aqui para nos trazer visão a respeito do que Deus quer para essa igreja. Mas estou falando do pastor Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que conhecer a Jesus a ponto de sentir falta do cheiro dele, como fala ali sobre as ovelhas. Eu não sei a vida de cada um como é espiritualmente, mas quando tu começa a criar intimidade com o Senhor e abrindo as portas do teu coração para que Ele entre e domine, e seja Senhor da tua vida e assim sendo teu Salvador, é assustador quando tu pensa em algo que tu quer fazer e tu não traz Ele contigo. É assustador tu começar a tomar decisões por si mesmo, nas quais o resultado, Deus não está lá. Porque a conta vem. A gente planta o que quiser, mas a gente não escolhe o que colhe. Tu vai colher o que tu plantou. Nada melhor do que ter o Senhor Jesus Cristo te dizendo qual a melhor semente. Amém? Amém. Ovelhas se espremem ao retornar ao aprisco. Esse é para mim é muito engraçado. As ovelhas, elas ficam dentro do aprisco. A gente já sabe que cada uma tem o seu lugar, cada uma fica no seu canto, encostadinhas. A gente sabe que elas passam o dia comendo a graminha, e elas são muitas, porém o aprisco é uma única entrada e geralmente não é muito largo, é uma porteirinha que eles botam. O que acontece quando o pastor chama essas ovelhas? Elas vêm, elas se esbarram, elas cutucam, elas empurram, elas dizem, excuse me, porque elas querem entrar no aprisco. Aí tu começa a analisar, é assim que funciona também para nós aqui. Esse ajustar das melancias conforme a carruagem anda. Essa coisa de entender o teu irmão e teu irmão te entender. A gente passa bastante tempo junto aqui, as pessoas que eu sou mais chegado, até por causa do que eu exerço aqui na igreja, não que seja minha escolha, mas eu passo muito tempo com o Felipe, eu passo muito tempo com o pastor Ribamar, com o pastor Daniel. Uma das culpas disso são as motos. As motos são as culpadas disso, segundo as esposas. E a gente viaja muito, a gente passa tempo fora do ambiente aqui, digamos, de congregação, porém somos congregação por estarmos ali. E acontece várias situações onde às vezes está na hora de entrar no aprisco e rola uma cutucada. Eu tenho um gênio terrível, eu confesso, minha esposa está me olhando e eu não estou olhando para ela. Eu tenho um gênio que não é fácil. Eu estou sempre orando para Deus controlar meu gênio. Mas nesse negócio de convivência, várias vezes já aconteceu de estar em situações assim, o pastor Ribamar olhar e dizer, meu Deus, estou igual a Andréia. Andréia está aí? Meu Deus, estou igual a Andréia. Aí eu olho assim, o que quer dizer isso? Opa, então a Andréia é brava. André é bravo. Às vezes estou eu nas coisas lá, coisa e tal, eu olho para o Daniel e digo, Daniel, tu é igual a Joana. Pode acabar o mundo. Pode ser. O que vocês imaginarem de desastre, o Daniel e a Joana vão estar sentados assim, é mesmo? É mesmo? Acabou o mundo. Acabou. Então olha que interessante, gente. Para o pastor Ribamar, ele tem uma esposa e um amigo que são igual e ficam esbarrando nele o dia inteiro. Eu tenho uma esposa e um amigo que é o Daniel, e os dois são iguais, um de cada lado, eles ficam esbarrando o dia inteiro, o tempo todo. Então nós somos aquelas ovelhinhas que estão entrando e estão esbarrando de todo lado. E se vocês parar para pensar, vocês vão ver que com vocês é igual. Você sempre tem aquele parente, esposa, amigo, cachorro, vizinho, que é o que te dá o esbarrão. Tem os momentos que dá as cutucadas. E essas cutucadinhas aí é que vão mudando o nosso caráter cristão. A gente diminui do grito e baixa só pro xingão, aí a gente sai do xingão e passa só pro pocolé, e assim a gente vai. Ou então a gente vai assim, o mundo está acabando, eu vou fazer alguma coisa. O mundo está acabando, nossa, vamos correr. E assim a gente vai se ajustando às ovelhinhas. Como avançamos sendo ovelhas? Gente, isso é muito importante. Ovelha gera ovelha. Pastor não gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Por mais que o pastor Ribamar faça planos, faça jantar, faça que a gente vai ter agora lá do Halloween, How to Win, para o pessoal do bairro ir lá e fugir um pouco dessas coisas de Halloween, mas ter algo lá na igreja para fazer. Para quem não sabe, a gente faz isso lá, queremos fazer aqui, de repente ano que vem.
uma opção para as crianças irem, a não ser aquele monte de monstro, e a igreja fica aberta, é de graça, e tem pipoca e um monte de coisa boa. A gente faz isso porque ovelha gera ovelha. O pastor Ribamar pode fazer o plano que ele quiser, mas quem gera as outras ovelhas somos nós. Lembre-se, nós somos as ferramentas. Mas olha, eu não sou evangelista, eu não sei como fazer isso. Isso é muito simples. Nós temos PGs, nós temos cultos. Tu não sabe evangelizar, mas eu tenho certeza que tu sabe convidar. Eu tenho certeza que tu pode chegar para alguém lá no não é o nome daquele restaurantezinho, na Casa Branca, como é que é? Café de casa. Tu pode chegar no café de casa um dia desse e ver alguém ali e dizer assim, posso te convidar? A gente tem um culto bacana, a gente tem uma jantinha no final, e o melhor de tudo, tu vai ouvir uma palavra de Deus. Isso não tem dificuldade, tem, gente? É difícil fazer isso? De maneira alguma. Isso faz uma diferença tremenda, porque tu é apenas uma ferramenta falando 3 frases, mas quem está agindo é o Espírito Santo. Ele que está agindo. Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o que toca no coração daquela pessoa para ela realmente vir aceitar o convite e conhecer Jesus. Isso não é difícil para nós fazermos. Ponto número 2. Deixa eu olhar meu tempo. Ponto número 2. Na Bíblia somos comparados a membros de um corpo. Primeira comparação, ovelhas. Segunda comparação, membros de um corpo. Por favor, só anotem, eu vou ler bem rapidinho. 1 Coríntios 12:12. Diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, que é a ação e nós as ferramentas, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, pulando para o 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente a apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores e mestres, em quarto, depois de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Não. Porventura, são todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Também não. Têm todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Talvez. Interpretam todos? Talvez. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Quando fala melhor, não é que um seja melhor que o outro, é o que melhor se encaixe com você. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, peraí, a gente procura o melhor dom conforme, o que eu vou ser sincero, eu acho que é meio que natural. Pode ver que geralmente o dom segue a maneira que Deus fez a pessoa. Quem é eloquente, geralmente Deus bota a pregar. Quem é bom de ouvido, Deus bota a tocar. Quem é amoroso, Deus bota a ser pastor. Então, pelo teu perfil, tu já mais ou menos pode saber qual é o plano de Deus para você no corpo de Cristo. O interessante disso de corpo é o seguinte, eu vou ser bem chato agora, eu não sei falar sem ser chato. Vamos falar de biologia bem rapidinho. A gente tem célula e a gente tem bactéria, tá? Isso aqui, inclusive, é parte de uma outra pregação que eu prego ali em 4h30. Eu vou fazer só em 1 hora aqui agora. A gente tem células, todos nós somos feitos desses milhares e milhares e milhares de bolinhas chamadas células. As células, ela tem, como nós um todo temos, ela passa pelo processo de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Essa é a função dela. Ela tem mais ou menos de 8 a 10 microns de tamanho. Ou seja, tu pega 1 milímetro, corta em 1000 pedaços. 10 pedacinhos daquele 1000 é o tamanho de uma célula. Aí tu tem uma outra célula que nós chamamos de bactéria. É uma criaturinha que também faz a mesma coisa. Ela nasce, ela cresce, ela reproduz e ela morre. Ela é muito menor. Ela tem apenas 2 microns de tamanho. Ou seja, ela é 5 vezes menor que uma célula. Porém, o que elas se parecem termina exatamente aqui. Eu acho que todo mundo já tomou antibiótico aqui, não tomou? Quem já teve dor de garganta, aquelas bolas enormes aqui, cheias de bolinha branca?
Quem já teve infecção de qualquer tipo, infecção no rim? Quem já teve infecção, quem já teve uma espinhazinha branca? Isso tudo são ações e funções de bactérias. Elas só prestam para criar problema. E daí a gente levanta a seguinte questão: se nós todos somos células, nós somos, né, células no sentido desses pequenos organismos, digamos assim, nós somos células ou nós somos bactérias? Porque a célula já tem uma outra parada aí. A célula, ela tem... Quando você já ouviu falar de célula-tronco? Tem célula-tronco. Ela não tem especialização nenhuma, ela serve para se transformar em alguma coisa. Ou seja, esse aí é o indivíduo que está entrando pela porta pela primeira vez. Quando tu tem uma célula dessa, existe algo chamado RNA. O RNA chega para a célula e diz: meu amigo, tu vai ser pregador. Meu amigo, tu vai ser músico. Meu amigo, tu vai ser isso. Tu vai ser aquilo. E aí acontece uma coisa chamada especialização celular. Mas para que serve o raio da especialização celular? Simples. Devido à especialização celular, uma célula se junta a outra. Uma célula gera um tecido gera um órgão gera um sistema, e um sistema gera um corpo. As células, devido ao RNA explicando o que elas devem fazer, ou seja, através da ação do Espírito Santo, cada um de nós, conforme as funções que a gente acabou de ler aqui, começamos a nos tornar órgãos dentro do corpo de Cristo. O que a Lilian está fazendo ali, ela é um órgão dentro do corpo de Cristo. Ela está fazendo uma ação específica em pé na porta. O que eu estou fazendo aqui eu sou um órgão dentro do corpo de Cristo. Eu estou fazendo uma ação específica. E assim cada um. Porém, quem fala para vocês o que vocês vão fazer é o Espírito Santo. Por isso que fala: buscai dentro do corpo de Cristo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente. Na comparação de corpo, nós precisamos entender de que células geram corpo, bactérias geram uma doença. E infelizmente igrejas estão cheias de bactérias, igrejas estão cheias de pessoas que não têm comprometimento com Cristo, igrejas também estão cheias de pessoas que não vão lá fora trazer outras para conhecer a Cristo. Pelo contrário, dão um mau testemunho do que está acontecendo aqui dentro e acaba afastando pessoas. Eu não estou falando isso de hoje, isso é história da igreja. Vocês podem pegar desde Atos até o dia de hoje, vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. Porém, todo corpo tem um sistema imunológico. Todo corpo expele a doença. Às vezes estamos fracos, precisamos de um remédio, mas a gente consegue combater. Isso é através da ação do Espírito de Deus. Como avançamos? Célula, tecido, órgão, sistema gera corpo. Bactérias geram doença. Fora. Vamos para o terceiro e último item, a terceira comparação. Na Bíblia somos comparados a sacerdotes. Como avançamos? Bom, não vou perguntar isso. No Velho Testamento, a gente aprende de que o povo ficava reunido lá, tinha suas mazelas, tinha seus pecados, e existia o sacerdote, que uma vez por ano, ele se purificava, ele entrava lá no Santo dos Santos, no meio da fumaça, onde só Deus podia ver ele se apresentava ao Senhor em favor do povo, pelo povo. O povo não podia ir, só o sacerdote podia ir. Ele entrava lá, ele executava os sacrifícios para o Senhor em prol do pecado do povo. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, a Bíblia fala que ele se tornou o sumo sacerdote. Ele foi o que executou tudo isso numa única vez. E aí aconteceu uma coisa interessante. Lembrem essa palavra, sacerdote. 1 Pedro fala assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, olha a palavra sacerdote, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. A palavra sacerdócio real. Houve uma mudança aqui, pastor Eus. O sacerdote representava o povo perante Deus. Quando nós nos tornamos sacerdotes
Sacerdócio real, sacerdotes reais. A palavra real, quem a gente está representando? O Rei Jesus. Se inverteu. Nós somos sacerdócio real. A nossa função não está mais virado para Deus, a nossa função está virado para o perdido. Mas aí tu olha, mas quem sou eu para estar fazendo algo tão grande assim, representando Deus na sociedade, sendo sal da terra, e como tantos outros versículos falam sobre isso? Como pode avançar o reino de Deus eu sendo um sacerdote? Aí é que está a grande chave. Nós não podemos fazer nada, apenas quem nós representamos. Isso me veio muito forte, e vocês vão conseguir entender. Você sabe quando vocês estão dirigindo, vocês olham no espelho, e tem aquele carrinho de luz azul e vermelha piscando atrás de vocês? Eu já sei qual é a sensação que vocês estão tendo. É um frio no estômago, uma vontade de vomitar, uma dor que assim... Tu esquece até teu nome, esquece como é que fala até português numa hora dessa. Não é verdade? Agora eu vou te perguntar, a pessoa que está sentada naquele carro é o quê? É uma pessoa normal? Não é uma pessoa normal. É um ser humano, gente. Se tu bater nele, ele sangra. É uma pessoa normalzinha. Toda a diferença está no quê? Antes fosse. Está no distintivo. Aquele distintivo representa a autoridade que ele tem. A autoridade não é dele. Ele está representando ela. Vocês podem ver, acabei de falar para vocês que a força daquele distintivo é tanta que só o fato de ver a luz que ela representa, o que te faz lembrar, é o caos. Mas eles são pessoas normais. Assim somos nós no reino espiritual. Nós somos pessoas simples e normais. Porém, quando cheios do Espírito Santo, a gente tem um distintivo aqui no peito que fala sacerdócio real. A gente tem uma arma na cintura aqui que chama poder do Espírito Santo, lá Atos 1:8. É assim que nós somos representados no reino espiritual. Amém. Isso, é por isso que falava quando os apóstolos iam nos lugares, quando Jesus ia nos lugares, os demônios tinham que sair correndo. Era o poder do Espírito de Deus na vida deles. Nós precisamos carregar esse distintivo. Nós precisamos ter certeza de que ele está bem aqui, ó, colocado e brilhoso e aparecendo bem para que todos vejam. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho meu cunhado. Meu cunhado aposentou, detetive em Redwood City. O Tony é um cara que eu sento, eu converso, a gente está risada. Ele fala muito bem português, ele sabe dizer pepino. Então eu chamo ele de pepino. Eu falo, pepino, vem cá. E ele gosta de guitarra, a gente toca guitarra. O Tony é a pessoa mais normal que tu pode imaginar. Porém, quando ele está trabalhando de terno, uma arma desse tamanho, distintivo aqui na cintura, o buraco é mais embaixo, a coisa fica... Até eu fico assim, nossa, pepino. Ele é uma pessoa normal. Porém, a autoridade conferida através daquele distintivo, ele prende, ele leva para a cadeia, ele faz as coisas de detetive dele lá. Assim, ele executa as coisas por autoridade. Eu tenho outro amigo, parente também, Ricky Gomes. Ricky Gomes, aposentado. Meus pais são tudo velho. Só falta ele me aposentar. Ricky Gomes, capitão do Highway Patrol aqui na região de Valero. Sempre fazia as batidas para vir o presidente Obama aqui, ele coordenava as batidas e ia de SUV na frente. Rick é desse tamanho. Bigodinho assim. Tu olha, meio quieto, ri bastante, mas fala pouco. Bom de garfo. Tu não tem noção se ele entrar por aquela porta, a autoridade que aquele homem ainda tem, mesmo aposentado. Gente, a gente não está falando do meu cunhado, que é policial em Redwood City, e se ele for para São Mateus, a autoridade dele acabou. Porque ele é um policial distrital. Aqui nós já estamos falando do Ricky. O Ricky é estadual, é Highway Patrol. O que for dentro da Califórnia, ele está aprendendo, ele está executando, ele está exigindo, ele está exercendo sua autoridade. Mas é uma pessoa normal. Aí eu tenho um amigo, o Tex. O Tex, ele já é
federal. O Jax, ele executa uma função que ninguém gosta. Ele é o cara da salinha aqui no ECFOL. Ele é o cara da salinha. Ele fica ali mandando o pessoal embora. O Jax não está preso a Redwood City. A autoridade dele não acaba quando ele sai da Califórnia. Ele é o que ele é, aonde o território americano alcança. Isso é o que nós somos no reino de Deus. A autoridade dada por Cristo Jesus, dentro da tua casa, com a tua família, com os teus filhos, com os teus amigos, com o teu bairro, na tua igreja. A autoridade que você tem é dada pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não usamos, nós estamos vivendo de uma maneira falida. A pior coisa que tem... Eu adoro mexer em coisa. Montar motor de carro. Eu te digo, se você não mexe com ferramenta, a pior coisa que existe é tu fazer alguma coisa com a ferramenta errada. A pior coisa que tu tem é pegar um alicate e tentar fazer ele funcionar com uma chave de boca. A pior coisa que tem é nós tentarmos ser algo no reino de Deus sem usar o Espírito Santo para nos tornar especiais em uma função, para nos dar poder para nós exercermos nossa função na sociedade. É a pior coisa que tem. É o que o pastor Ribamar falou domingo passado. É melhor que tu seja frio, porque daí pelo menos te esquentam para comer. Agora, se tu for morno, só te resta uma coisa: ser vomitado. Gente, I'm sorry. Na hora que tu aceita o Senhor Jesus Cristo, a tua corrida começou. A gente prega o evangelho onde que aceita Jesus Cristo. Tá bom, beleza. Começou. Por isso que Paulo fala, uma corrida. É um caminho. Caminho a gente não para, caminho a gente anda. E esse caminho, gente, é estreito. Porém, por ser estreito, pelas adversidades, é que tu vê a ação de Deus na tua vida. E tu conhece a ação do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Então nós tivemos 3 comparações. Nós tivemos comparações de ovelha, como elas funcionam, como elas se reproduzem. Nós tivemos a comparação dos membros do corpo, onde que tudo começa com uma pequena célula, que gera um sistema inteirinho e é um corpo, e a gente está vendo o que somos como sacerdotes. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Isso é 1 Pedro 2:9. Essa é a força que o distintivo que tu tem no teu peito no momento que tu aceitou Jesus Cristo está dizendo: poder para pisar em tudo que for do mal. Aí eu pergunto, a gente pode viver sendo derrotado pelos problemas da vida? I'm sorry, não. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Vamos parar com esse negócio triunfalista de que crente não passa por tribulação. Passa sim. A grande diferença da nossa tribulação é que a gente ganha. Isso tu pode ter certeza. Isso tu tem que ter certeza. Uma vez eu vi uma comparação muito interessante sobre o Senhor Jesus na nossa vida e a vida sendo uma corrida. A gente entende que quando as pessoas saem correndo naquelas corridas nas Olimpíadas, quem é que ganha? Alguém está segurando a linha de chegada aqui. Quem é que ganha? Quem passar a linha primeiro, correto? Só que daí, de repente, eu e tu, Bruno, estamos na corrida lá e tu é mais atleta que eu. E eu estou aqui. Eu estou aqui atrás, o Bruno está lá na frente, o mundo inteiro, os problemas, as dificuldades, o pecado, toda aquela confusão está correndo na minha frente, e a linha de chegada está aqui. A grande diferença é que quando aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida, o Senhor Jesus foi lá na linha de chegada, Ele cortou ela, Ele se colocou em pé e disse, não importa onde o Wally está, o Wally ganhou. Na dificuldade que você tiver, meu irmão, minha irmã, eu tenho mais do que certeza, não existe tamanho de dificuldade para Deus. A questão é de entendermos de que Deus está lá na frente, Jesus está lá na frente, e entendermos de que a vitória já foi dada. Amém. A cordinha da linha de chegada já foi cortada. Por isso é que precisamos ter experiências, e ter experiência significa as coisas acontecerem. É ter dificuldade, porém ganhar. É ter problema, porém vencer. É andar no barquinho chaculejando todo, mas saber que Jesus está no barquinho e tu vai chegar do outro lado. Amém.
Sabe um texto que eu acho muito interessante? Foi o de Paulo. Paulo estava no barco, o barco espatifou todo. Mas foi falado que ele chegaria do outro lado. Ele chegou sem barco, gente. O cara chegou abraçado numa tora de madeira, boiando. Ele chegou de barco do outro lado? Não. Mas ele chegou do outro lado. Às vezes Deus faz a gente passar por isso, meus amigos. Às vezes o barco que a gente está espatifou. Tu tá te apegando e boiando na única coisa que tem ali no caminho. Porém, tu pode ter certeza que seja lá no que tu te agarrou, é mais do que suficiente para que tu chegue do outro lado. Amém. Isso nós precisamos viver, isso nós precisamos aprender, isso nós precisamos saber para expandir, avançar o reino de Deus, para que a gente possa na eternidade olhar para trás e dizer assim, ó, valeu a nossa luta, olha quantas pessoas a gente trouxe a conhecer a Cristo, do que chegar na eternidade e olhar e pensar, gente, eu boiei, eu não entendi quem eu era, eu não entendi o que eu tinha que fazer, eu não entendi minha função, a igreja virou um clube. A gente precisa agir, gente. E eu falo isso com todo amor e carinho e eu me coloco no primeiro na fila nessa história. Porque eu tenho certeza que o propósito de Deus para esses cultos de domingo de manhã... Essa igreja tem mais de uma década de idade. Porém, imagina que isso aqui está começando agora. O culto de domingo de manhã em Richmond é aquela pequena célula que está esperando para que a gente desenvolva um sistema todo. Não é fácil. Falta pessoas, a gente fica deslocando pessoas para lá e para cá. Eu creio que os músicos, eu creio que pregadores, eu creio que pessoal dali, eu creio que tudo Deus vai levantar para essa congregação a partir daqui, como fez em Birmingham. Amém. E eu acredito que nós realmente seremos, em pouco tempo, 3 congregações completas. Por que eu digo 3 congregações completas? Por causa que muita gente às vezes está no culto aqui e está no culto lá domingo à noite. Não que isso esteja errado. Lembre, eu estou querendo dividir assim o nome das congregações. Eu acho que todos deveriam estar à noite, sinceramente, porque lá é a nossa matriz, lá é o culto onde é passado às vezes bem mais informações, não por algum erro que o pessoal não passou as informações pela manhã, mas digamos assim que foi onde tudo começou. Eu creio que a gente pode crescer. Por uma competição? Não. Eu não ganho nada com o crescimento de igreja. Quem ganha é o reino de Deus. Eu faço parte desse reino. Então eu me sinto responsável. E é nessa responsabilidade que nós precisamos crescer no Senhor, entender a nossa posição e, através da ação do Espírito Santo, sermos ferramentas para trazer pessoas ao Senhor Jesus. Eu vou ler a conclusão aqui antes de nós orarmos. Nos 3 exemplos, vemos as comparações de elementos numerosos e plurais. Ovelhas, membros, sacerdotes. E na essência, isso se descreve e se chama a Igreja de Cristo. O avanço do reino de Deus depende, como foi visto, da disponibilidade das ferramentas que somos nós. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, só pensem para você. Quantos de vocês querem ser uma ferramenta eficaz na mão do Espírito Santo? Coloque-se de pé nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo que tem tocado a cada coração. Obrigado a cada pessoa que veio nesse ambiente, Senhor, sabendo que ninguém sai da mesma maneira que entrou. Senhor Deus, nesse momento eu te peço pela vida de cada um. Eu te peço, conforme essa palavra foi falada, que ela possa ser selada nos corações. Que essa palavra, Senhor, não venha a se perder. Que essa palavra não venha a ser roubada. Mas que ela fique, Senhor, como um fruto como uma semente que dê fruto. Senhor, que possamos aprender que nós pertencemos a um reino. Que nós precisamos expandir esse reino através do Teu Espírito Santo. Que precisamos, Senhor, nos posicionar. Senhor, Tu disseste que se nós trabalhássemos para o Teu reino, todas as coisas nos seriam acrescentadas. Essa vida é temporária. Essa vida não vale muito. Essa vida tem no máximo 70, 80 anos.
Que possamos nos lembrar dos valores eternos, de trabalhar para o reino de Deus, de resgatar pessoas do inferno, de levá-los para a eternidade conosco, para todos sermos um contigo pela toda a eternidade. Acende essa chama, Senhor. Acende essa chama no coração de cada um. Que teu Espírito Santo tire toda a vergonha. Que teu Espírito Santo tire todo o pensamento mal. Que teu Espírito Santo coloque um amor ardido pelo perdido. Amém. Que possamos ser ovelhas produtivas, Senhor. E não apenas ovelhas gordas. Que possamos, Senhor, ser células saudáveis e não uma doença. E que possamos, Senhor, ser um sacerdote do teu reino, com distintivo de poder. E que possamos, Senhor, pelo teu nome, invadir e resgatar o reino das trevas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Em nome de Jesus é que nós concordamos essa manhã. A cidade de Richmond é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Te aplaudimos porque tu é digno de receber todo o teu